Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quem somos nós para julgar? E o nosso tema de hoje é educar sem repetir. Como quebrar os ciclos e não surtar no processo? Toda mãe quer acertar, mas o medo de errar pode virar nosso maior erro. Será que existe uma infância sem traumas? Ou será que o equilíbrio está em aceitar que errar também faz parte do vínculo real com os nossos filhos? Chegamos então no novo maternar, né? A diferença de como é o maternar de hoje, como era o maternar na época das nossas mães, na época dos nossos avós. O dilema que vivemos constantemente, será que estamos errando? Será que estamos acertando? Será que isso daí, tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem aprendido, o quão bom está sendo, não é? Hoje, nós temos que parar para pensar e analisar. E nós estamos sendo, essa geração materna, né? Está sendo uma geração que está quebrando ciclos. E aí a gente precisa ter a nossa consciência de que estamos aqui para criar adultos melhores. Esses dias eu estava até conversando com uma amiga que ela falou assim, é porque o meu pai nunca falou eu te amo. E então na minha família eles são assim meio carrascos, né? Meio durões e tal, porque eu acho que faltou mais essa questão do amor, do afeto, da aproximação, do carinho. Aí eu falei para ela, pois é, como que eu vejo isso hoje em dia, né? Para eu passar pro meu filho. Eu vivo falando eu te amo, tanto que ele fala eu te amo até pra parede às vezes, de tanto que ele ouve, ele escuta, né? Uhum. Que ele escuta lá em casa, que a gente pratica isso e assim, é muito espontâneo. Ele já acorda falando, mãe Jo, eu te amo. Então, assim, pra mim, assim, é muito bom, porque eu quebro aquele ciclo, né? E tanto que eu também quebrei com a minha mãe. A minha mãe passou a falar eu te amo depois que eu falei. Aí ela falou bem assim, ela e um outro amigo meu também. Aí falou bem assim, mas amigo, você já falou pro seu pai eu te amo? Falou não. Aí eu falei, então, como é que você tá esperando que ele fale eu te amo se você não fala? Na época dele era mais difícil, então a gente que tem que hoje, com um mundo mais moderno, enfim, a gente descaracterizou muitas coisas, né? E você tem que olhar para ele e falar, eu te amo. Então, com o tempo, ele vai corresponder da mesma forma. Ele vai olhar para você e falar, filho, eu também te amo. Uhum. E com a minha mãe foi assim. A gente começou a praticar e hoje a gente fala com muita naturalidade. E antigamente não era natural, né? Uhum. Tanto que a gente ouve várias histórias assim, é porque meu pai hoje nem existe mais e ele nunca falou eu te amo. Eu nunca falei eu te amo pro meu pai. Então, quando eu comecei a falar eu te amo, e assim, ainda bem que eu comecei a falar muito nova, né? Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, e eu já tinha esse pensamento de quebrar ciclos. Porque eu via ali na minha família e eu, às vezes eu brinco assim que eu acho que eu já nasci pra isso, sabe? Tipo, fazer essa diferença na minha família. Porque eles não tinham esse hábito. Eu levei esse hábito para as minhas tias, para os meus avós, para minha mãe. Então, eles começaram a praticar. E os meus primos começaram a fazer da mesma forma. Então, eu acho isso muito interessante para a gente passar para os nossos filhos. E eu vejo que está dando certo. Porque o Ben, ele já pratica com muita naturalidade. O ideal é que a gente pratique com naturalidade, né? Não forçado. Tipo, não precisa falar, eu te amo pra parede. Mas se ele tem vontade de falar eu te amo pra parede, que ele fale, porque é natural. Então, e outras coisas também, que a gente estava falando de quebrar ciclos, né? Eu vejo assim, o que me machucava na minha infância, eu tento não fazer, porque eu sei que pode machucar o meu filho, né? E eu sei que dói, eu sei que é chato, então assim, o que eu posso fazer, o que está dentro das minhas possibilidades, eu faço para ir naquela contramão e não causar a mesma dor que eu senti lá atrás. Eu acho que isso tem muito do que a gente falou no episódio com a Dani, né? Então, traz muito da criação com afeto. Mas eu acho que mais do que a criação com afeto,
Quando a gente fala de traumas, eu acho que tá indo já para um outro extremo ultimamente. Então, o medo de traumatizar tem travado os pais em muitas coisas. Coisas básicas mesmo, de impor limites, e impor horário, impor hierarquia. Porque a casa tem uma hierarquia a ser cumprida. Não da mesma forma que nós recebemos isso. Nem os limites, nem a hierarquia, nem... Mas... fazer isso de outra forma, mas fazer, não deixar de fazer. A gente também tem que perder um pouco esse medo de traumatizar, porque eu acho que todas as gerações passam por traumas. A diferença é que a nossa geração é a primeira que parou para refletir muito sobre isso, uma geração inteira que está refletindo sobre isso. Então, a gente começou a ter muito mais consciência que as nossas atitudes podem gerar traumas. Mas assim, todas as gerações crescem com traumas e é o que faz uma geração ser diferente da outra. É quebrar o ciclo daquela geração anterior. Eu não quero que seja igual com meu filho e a gente faz diferente. E é assim que o mundo vai evoluindo. Então, às vezes a gente fica com tanto medo de gerar trauma e eu já penso assim, eu sei que eu vou gerar alguns traumas, sabe? Então, eu tento dar o meu melhor no que eu sei que eu sou boa, no que eu posso dar o melhor pro meu filho. E claro que eu também tento ao máximo sempre refletir. Quando a gente vê que já fez alguma coisa errada, a gente para, reflete, recalcula a rota mesmo, igual o GPS manda, e a gente faz de uma forma diferente que caiba dentro da nossa rotina e que caiba dentro dos nossos princípios. Mas não fazer nada não é uma opção. Isso também gera traumas. Também gera um trauma de abandono, de a criança ter que decidir algumas coisas sozinha. Ela não tem maturidade para isso. De as crianças terem que... É uma geração inteira de crianças que tá tendo que aprender as coisas na marra. E muitas vezes, na adolescência, quando já vem muitos conflitos internos, muitos conflitos externos também, e a criança tem que lidar com tudo isso sozinha, porque o pai não sabe como lidar de uma forma que não vai gerar traumas, vai gerar um trauma também. Então, façamos nossos papéis de pais de uma forma que seja, claro, muito amorosa. De uma forma que seja ressignificando tudo que a gente não quer repetir. De uma forma que seja sempre muito pensada no objetivo que a gente tem com a educação dessa criança. Mas perder um pouco esse medo de gerar traumas. Eu acho que tem uma coisa ou outra que eu gero sim trauma no meu filho e faz parte da educação e talvez no futuro ele seja um pai melhor do que eu fui. Mas isso faz parte da evolução mesmo do mundo. Então, tá bom, o meu objetivo mesmo é dar o meu melhor. Mas eu acho assim que não é nem as coisas mais leves, né, mais brandas, são mais aquelas questões pesadas mesmo, do tipo bater, qualquer coisa, bater. Uhum. Eu acho que o trauma maior são mais mesmo essas questões mais pesadas, do tipo apanhar, né? Tem gente que fala assim, você tem que tirar isso dele, enquanto é tempo. Tipo, a criança tem 3 anos, gente, tem 3 anos, está aprendendo ainda. Até a gente, quando quebra alguma coisa, né? Aí não vem um outro adulto e vem lá e bate. Não é assim que funciona. E os mais antigos cobram isso da gente hoje. Você tem que tirar isso dele. Se ele jogou um copo com café, tem que ir lá e repreender, batendo. Então, assim, a gente tem que respirar fundo e falar, não, eu sei que esse trauma é ruim, porque claro, dói, fere. Então, assim, esse tipo de trauma eu não quero pro meu filho. Então, eu tenho essa opção, né, de decidir, então eu decido por não bater. Sim, mas é porque eu vejo mesmo, eu estando em sala de aula como Steve, eu vejo indo para um outro caminho, entende? Várias coordenadoras que eu já consegui conversar, já me falaram que é uma frequente dúvida mesmo dos pais de como educar, que é justamente o nosso tema, como que a gente vai educar agora? Se não pode fazer do jeito que eu fui ensinada, e se eu não sei como fazer também, como que a gente vai agora? Então, é uma dúvida muito frequente nas escolas que os diretores, coordenadores estejam ensinando esses pais de como educar, sendo que cada casa tem que ter a sua educação, a sua forma de educar. Às vezes, a gente pegar uma dica que a gente viu, pegar alguma coisa que alguém está ensinando pra gente, não vai trazer a educação que você quer pra sua casa. Então, o ideal é que a gente tenha os nossos objetivos,
que a gente ressignifique sim os nossos traumas, que a gente não repita, porém, sempre trazendo um objetivo mesmo. Se eu tenho o objetivo de que minha casa seja dessa forma, quem que vai poder me ajudar com isso? De repente, seguir dicas de uma pessoa específica, seguir um livro específico que você se identifica com o objetivo daquele livro, ou confiar ali na pedagoga ou quem quer que esteja ajudando, pergunta a base teórica dela, vai atrás, vê se aquilo ali faz sentido com a sua casa, porque você pede uma dica, de repente, de uma psicopedagoga, aí ela te dá uma dica baseada no livro lá da pedagogia com afeto e tudo mais. Aí vem outra pessoa e te dá uma dica de disciplina positiva. Vem outra pessoa e te dá uma dica. Então, cada uma tá tendo um objetivo. Às vezes você tá usando dicas que são com objetivos contraditórios. E por isso que não vai funcionar. A cabeça da criança fica confusa também. Então, é importante que a gente tenha um pouco de noção mesmo de para onde a gente quer caminhar, para que a gente siga as dicas certas. E eu acho que isso é o mais importante em educar sem repetir. E, ao mesmo tempo, em ressignificar uma educação de uma geração inteira. Não dá pra gente confiar a educação dos nossos filhos em outras pessoas. Que é o que tem acontecido muito. Ao mesmo tempo que a gente também não pode só repetir tudo que a gente passou. Porque a gente já sabe o que não deu certo. A gente tá vivenciando isso. Então, se a gente tem uma vivência, usar essa vivência pra fazer melhor, né? Então, eu acho sim que a questão de bater... É uma coisa que a gente tem sim que abolir. Totalmente fora da possibilidade de cogitação. Sim. Eu acho que o maior problema, o maior trauma que a gente está quebrando hoje é essa questão do bater. Palmadinha, né? Todas Palmadinha as outras coisas, elas têm como ser ressignificadas, elas têm que ser como conduzidas, tudo a gente consegue conversar. Agora, eu acho que o bater é o que ele precisa 100% ser abolido. Não existe essa questão do bater. Sim. Né? Aí a gente tem, várias vezes a gente viu na internet, a minha força, a força do meu marido contra a força do meu filho, são coisas desproporcionais, são coisas descomunais, né? E aí você vai para outra situação. Você vê o escarcéu que fazem, e eu tenho animais, tá? Então, assim, o que eu vou falar, não os defensores dos animais, tá? Você vê o escarcéu que fazem quando alguém filma um animal apanhando. Nossa, é uma comoção gigantesca na sociedade, porque filmaram um animal apanhando, que o animal é indefeso. Mas o teu filho também, ele é indefeso frente à tua força. Então, eu acho que o bater é o principal trauma que nós quebramos. Né? Estamos quebrando. E aí foi como você falou, cada casa tem ali a sua rotina, a sua situação, para onde você está levando, né? O exemplo da Jo, por exemplo, na família dela eles são muito rígidos e tal. E eu sou também, eu venho de uma família muito rígida, com regras, com normas, quem é que manda, quem é que desmanda, quem é que obedece, quem é que faz. E lá na minha casa é assim. Né? E aí uma coisa que você falou, hoje em dia os pais, eles estão meio sem saber que rumo tomar, né? E estão deixando para as crianças tomarem suas decisões. Aí eu faço um adendo, por exemplo. A minha educação com o João é assim, eu dou a opção para ele, né? Filho, nós temos que fazer tal coisa. Ah, mas eu não quero. Beleza, você pode fazer isso ou você pode fazer aquilo. Depende do que você quiser. Só que as duas opções que eu dou para ele são opções que eu sei que eu posso conduzir. Eu não deixo assim, filho, olha, tá na hora de dormir. Você quer tomar banho ou você quer dormir sujo? A opção não é essa. Mas aí, se eu dou a opção para ele, e ele fala assim, não mãe, eu não quero tomar banho de jeito nenhum, não sei o que, vai bater o pé. Aí eu vou chegar para ele e falar, não, tudo bem, vamos acordar 5 horas da manhã, e aí você vai tomar um banho, a água vai estar mais fria, porque o chuveiro não vai conseguir esquentar o suficiente, e você vai achar muito ruim. Aí eu já dou a opçãozinha para ele começar a pensar. Então, toda vez que eu vou dar uma opção de alguma coisa para o João fazer, são sempre opções que eu sei que vão me favorecer. Então, independente do que ele escolher, ele vai estar escolhendo alguma coisa que eu consigo conduzir. Mas é diferente de você só deixar para o seu filho, filho, vamos tomar banho. Não quero. Tudo bem. Isso não é educação positiva, não é reforço positivo, não tem nada a ver com isso. Isso daí é a permissividade.
E aí, o que está se perdendo muito nessa geração é exatamente a permissividade. Aí vem assim, o João ele acabou de fazer 4 anos. O João é mais velho, né? O João acabou de fazer 4 anos. Aí eu vou pro restaurante com ele. Aí eu deixo ele fazer o que ele quiser. Aí eu deixo ele ficar em pé na cadeira. Aí eu deixo ele fazer não sei o quê. Sempre com aquela desculpa de, não, é porque ele é só uma criança. Aí eu discordo completamente desse tipo de educação. Não, meu filho, nós estamos no restaurante, é um lugar público, as pessoas não são obrigadas a gostar do que você está fazendo, nem tolerar as suas tolices e suas coisas. Então, nesse ponto, eu sou muito rígida com o João. Você vai sentar aqui, se você quiser, tá aqui um negócio de pintar, tá aqui um quebra-cabeça, alguma coisa. E outra, também, eu evito o uso da tela, que a gente já falou sobre a questão das telas, né? Eu evito também o uso da tela, porque às vezes a criança, ela tá tão entretida naquele negócio da tela que ela vai aumentando o volume. Aí eu conversando com meu marido também, para não ouvir o que ele tá falando, eu vou falar mais alto. Aí a pessoa que tá na mesa do lado vai começar a se incomodar. Então, assim, tudo a gente tem que pensar. Nós estamos vivendo em sociedade. A sociedade em si já não gosta de crianças. Então, a gente precisa estar sempre policiando o que está ao nosso redor e sabendo conduzir as nossas crianças. E não deixar de maneira nenhuma que a educação respeitosa se confunda com a educação permissiva. Então, lá em casa, nós temos regras, nós temos ordens. E desde agora, desde 3 anos, o João já sabe das coisas que ele precisa fazer todos os dias. E são coisas simples, sabe? Eu não vou falar assim, olha, João, você tem que fazer, sei lá, uma coisa absurda para ele fazer. Não, ele tem as coisinhas básicas. Filho, chegou da escola, você tira a sua toalha molhada de dentro da mochila. Porque na escola, como você falou, a escola, ela vai conduzindo, né? E alguma coisa. E na escola eles têm as regrinhas. Na escola, eles abrem a mochila, eles pegam o estojo, eles sabem calçar sapatinho. Sim. E aí, chega em casa, os pais não fazem, não dão continuidade, né? Sim. E aí fica aquela coisa solta. Então, a gente fica com muito medo de, porque não pode fazer isso, porque o filho vai traumatizar. Porque o filho vai ficar traumatizado se não sei o quê. Porque se mandar, se eu der uma atividade assim que não tá, ele não pode fazer porque ele é uma criança. Não, você está minando a capacidade criativa, intelectual do seu filho. Confia na tua criança, conduz a tua criança e confia no processo, vai ensinando que ela vai saber o que fazer. Né? Não tem esse negócio de não posso fazer nada, não posso mandar guardar o brinquedo porque ele é uma criança. Você já começa a ensinar para ele a responsabilidade, o brinquedo é dele. Quem tem responsabilidade sobre isso é ele. Né? E eu acho assim que a gente precisa, né, os mais novos também que acabaram que tiveram assim são muito traumatizados, que apanhavam, que ficava de castigo, que não sei o quê, que não quer repetir absolutamente nada do que passou quando era criança, quando era adolescente, tá deixando seus filhos serem criados à toa. Que aí foi como você falou, deixa que a criança resolve porque não vou traumatizar. Olha, você acaba traumatizando, né? Assim, não sou nem uma mãe perfeita, né? Tô longe disso. Mas lá em casa tem algumas coisas que eu adoto da criação anterior, da criação passada, da minha criação, porque eu vejo que funcionou, né? Como eu falei, aquelas questões que não me geraram traumas. Do tipo, lá em casa, o banho, por exemplo, com o Benny. Eu esperei ele ter uma certa idade, que eu sei que ele já ia entender, depois dos 3, de falar assim, banho agora. Então, assim, eu fui exercitando dessa forma e ele foi pegando. Então, hoje, quando eu falo, Benício, banho agora, banheiro. Aí ele pega a toalha dele e corre pro banheiro. Mas isso foi um processo, não foi assim, 1, 2, 3, 4, não, foram várias. Educação é isso. Aí eu falei, uma hora vai dar certo. Então, assim, é porque eu quis fazer isso para não ter aquela dor de cabeça na hora de sair, né? De ficar ali embromando. Não, agora funciona dessa forma. Benício, banho agora. Aí ele pega, vai tomar banho. Aí escova o dente, enfim. Então essa questão do banho assim já tá maravilhosa, né? Ele vai e faz direitinho. E sobre valores, né? Meu avô, ele
dava sermão sem bater. Principalmente nas meninas, nas netas, né? Nas filhas e nas netas. Eu lembro que eu coloquei o pincer no umbigo e eu fui almoçar, né? Na casa da família e tal. Aí ele olhou pra mim e começou a rir. Começou a zoar, assim, né? Esse negócio pendurado e tal, não sei o quê. Aí a gente começou a conversar, ele pegou a Bíblia, né? Aí veio e começou a falar que o corpo era É um templo sagrado templo do Senhor. sagrado do Espírito Santo e tal, do Senhor. Então, assim, eu achava linda aquela forma que ele fazia, né? E eu tento fazer dessa forma com o Benio. Outro dia ele falou bem assim, cacete! Aí eu falei assim, filho, por que você tá falando isso? Aí a Bárbara, não é pra falar isso. Aí eu falei bem assim, você sabe o que é um cacete? Aí ele falou, não. Aí eu peguei um pedaço de pau. Aí eu falei bem assim, lá no dicionário, cacete. Cacete é um pedaço de pau que você pega pra bater, né, nas coisas. Aí eu expliquei pra ele. Aí ele falou, então posso falar cacete? Aí eu falei, eu não vejo problema em falar cacete, mas tem outras pessoas que vão entender de uma outra forma. Então, assim, aqui em casa, se você quiser falar cacete, você fala cacete, porque é um pedaço de pau. Mas lá fora eu acho melhor você não falar. Aí ele, então tá bom. Aí assim, porque se eu for falar bem assim, não fala isso. Aí tipo, por que, mãe Jô? Exatamente, tipo, aí por quê? Aí a gente explica. Aí ele vai falar de qualquer forma. Então assim, é melhor diferenciar o que pode e o que não pode. E cacete, sinceramente, eu acho que não tem nada a ver ele falar dentro de casa. Não pode falar na escola, não pode falar porque aí, né, tem uma outra interpretação. Então eu busco trazer o que era bom, né, como faziam comigo, porque eu sei que funcionou. Ensinar os valores para ter um bom caráter. E aquelas coisas que me faziam sentir dor, eu tiro. Já pra tomar banho tem que apanhar. Vai tomar banho. Então, assim, gera um trauma e eu não quero que gere esse trauma no meu filho. Então, eu tento praticar algo que eu sei que vai funcionar mais fácil. Que é, Benício, banho agora. Quando eu coloco essa autoridade nele, ele já vê que o negócio é sério. Tipo assim, eu tenho que fazer mesmo agora. Então, eu vou logo fazer porque senão pode dar ruim, né? E ele faz e funciona dessa forma. É isso. O que eu acho que tem acontecido muito é essa síndrome da mãe perfeita, que vem do excesso de informação que nós temos hoje em dia. Então, e comparação também, claro. Então, a gente se compara muito com pessoas na internet, que a gente está vendo maternidades perfeitas na internet, e a gente tem um excesso de informação que não passa por um filtro. Tem que passar por esse filtro do que faz sentido pra mim, na minha casa, na minha família, na minha rotina. Então, se você pegou a dica da Tatá de como ela faz, pegou a dica da Jo, vê que se encaixa na sua rotina, faz, tenta. Acho que não custa nada. Porém, a gente tem tanta informação, tantas dicas chegando, que às vezes a gente se pega pensando demais nas coisas e não sabe nem como agir. A gente sabe o que a gente não quer por conta do excesso de informação, justamente de como não traumatizar, porém a gente não sabe como conduzir para o que a gente quer. Eu sei o que eu quero que meu filho seja e como que eu faço ele chegar lá. E é essa a dificuldade da educação, e é essa que sempre foi a dificuldade da educação. Porém, a gente sabe que o bater é o que não vai resolver, porque resolve uma coisa na hora e aquele sentimento ou aquela dúvida ou continua na criança e ela vai resolver esse problema, essa dúvida ou esse desconforto de outra forma, com outra pessoa. E é sempre melhor a gente puxar pra gente, né? Sim. Educar isso. Então, eu acredito que ainda tem outra coisa, quando a Tata tava falando de bater, além da força do adulto ser maior, que também é um fator, eu acho que é pensar no porquê que as pessoas batiam. Era uma raiva do adulto. Sim. A raiva é nossa. E aí, se a gente desconta essa raiva numa criança, muitas vezes a criança nem tem a ver. A nossa raiva é de ter passado o dia inteiro com várias coisas na cabeça. E aí, a criança foi só aquele ponto, aquele ápice da raiva. E não necessariamente o que ele fez. A culpa foi da criança. O que ele fez foi algo grave a ponto de apanhar por todo mundo que te fez mal hoje. Então, o que acontecia muito antigamente era que as crianças apanhavam pelo dia inteiro de coisas que o pai tinha que engolir no trabalho.
Então, por isso que os pais antigamente eram vistos como essa figura muito violenta, porque eles eram o dia inteiro, pô, eu tenho que ter dinheiro pra isso, eu tenho que aguentar isso, eu tenho que aguentar chefe, eu tenho que aguentar cliente, eu tenho que aguentar não sei o quê. Chegava em casa com isso aqui de coisa na cabeça, e aí a criança fazia um negocinho, menino, pegava e descontava. Sabe o que me lembrou? Quando a gente vai deixar a criança na creche, aí você deixa na porta da creche da escola, aí a criança vai, né? Dá aquela choradinha, passa o dia bem. Quando você vai pegar seu filho no final do dia que ele te vê, o que ele faz? Ele chora. Exatamente. Porque a mesma ele tem em você aquele porto seguro. Então, tudo aquilo que a criança acumulou durante o dia, do brinquedo que tomaram da mão, do amiguinho que empurrou, do lanche, do suco do lanche que derramou, a criança vai guardando tudo aquilo. Quando ela te vê, quando ela vê a mãe, ela faz que ela chora porque ela consegue liberar toda a emoção. E é a mesma coisa que acontece com o adulto. Que o adulto vai aguentando aquele monte de coisa durante o dia. Só que aí a gente, né? Os adultos não choram. Homens não choram. Adultos não choram porque fomos ensinados assim. Sem tempo, irmão. Sem tempo. E aí quando acontece uma coisinha no dia, o que acontece? Qual é a reação? A reação da criança é chorar. A reação do adulto, para extravasar isso tudo, é bater. E aí ele vai bater exatamente na criança. E às vezes a tua criança tá chorando porque teve um dia ruim na creche e você tá batendo na sua criança porque você teve um dia ruim no trabalho. Olha só que coisa difícil da gente conseguir. A gente tem que, como adultos pensantes racionais, a gente tem que pensar muito rápido em tudo isso para que isso não vire um ciclo vicioso. Como é difícil, né? Como é difícil. Aí foi como você falou, tem muitos vertentes na internet que você segue, né? Tem eu acho que ela é uma educadora, ela não fala bem o português, ela tem um cabelo grisalho, eu não tô lembrando o nome dela agora. E aí tem também do Léo Freiman, e eles são coisas assim meio que opostos, né? Então, você vai seguir uma pessoa, por exemplo, um exemplo clássico que eu vejo é a questão do pintar. Tua criança te mostra uma pintura, aí tem uns que defendem e falam assim, você não pode falar para o seu filho, que desenho lindo, você tem que elogiar seu filho assim, nossa, que escolha interessante das cores que você... A criança, ela não tá entendendo, ela só tá te mostrando um desenho. E aí tem aqueles que falam, não, você tem que elogiar o desenho do seu filho. Aí o outro educador fala assim, não, você tem que elogiar o esforço do seu filho. Cara, tu tem que elogiar. E tem que elogiar de uma maneira que seja fácil para a criança entender. Aí você pega a dica de um e a dica de outro, e são dicas totalmente divergentes. Um dia, na tua casa, tu vai elogiar o desenho. No outro dia, tu vai elogiar o esforço da criança. Fica difícil de entender. A criança não vai saber nem... A criança, ela demora para ter esse aprendizado, né? Ela aprende por repetição. Então, o dever do adulto é ser constante. Então, claro que a gente vai fazer nossos testes, né? A gente precisa ver se as coisas vão funcionar ou não. Mas na maioria das coisas, a gente precisa ser constante no que a gente quer. E pra gente ser constante, a gente tem que ter uma certeza do que a gente quer. Sim. Tem que ter uma certeza do que a gente tá fazendo tá certo. Vai dar o resultado que a gente quer. E muitas vezes a gente é constante, infelizmente, nas reações automáticas. Ao invés de nas coisas pensadas. Nos momentos em família. Nas coisas que a gente realmente deveria estar sendo constante, que é onde realmente vai ter o aprendizado da criança. A gente, às vezes, é um pouco relaxado nessa parte e é muito constante nas reações automáticas. Então, é muito constante nos gritos, é muito constante no pegar com força e falar, você vai sim. Então, esses pequenos traumas que a gente vem trazendo também, que a gente acaba gerando, que é normal. São os gatilhos, né? Tá todo mundo no mesmo barco, mas a gente não pode fazer com que isso seja mais importante e na infância da criança mais presente do que os momentos que a gente realmente quer que seja a infância da criança. Então, eu acredito nisso, que a gente tem que... teve reação automática? Beleza, acontece. Pede desculpa, vamos tentar resolver isso. E vamos tentar, como adultos, pensar numa coisa para resolver essa parte da rotina, que toda vez está tendo a mesma reação sua e que vai acabar causando um trauma. A gente tem a sorte das crianças esquecem, gente. As crianças estão numa idade que elas esquecem as coisas. Elas vão esquecer, elas não vão lembrar de tudo que elas passaram com a gente. Elas vão lembrar do constante.
ou de um trauma muito grande que seja só uma vez, mas que seja algo muito grande, né? Uhum. Mas dessas pequenas coisas de gritos e tal, elas podem esquecer, contanto que a gente traga como mais forte, mais constante, algo positivo, né? Então, se toda vez, depois do trabalho, depois da escola, a gente faz um momento de relaxamento e toma um chá ali juntos, de repente, e conversa um pouco sobre as coisas do dia, de repente isso vai virar uma nova rotina constante que vai trazer muito mais memórias afetivas do que dois estressados se descontando no outro, descontando tudo que passou no dia, né? Então, é só questão mesmo de nós, como adultos, parar e refletir sobre alguns pontos da nossa rotina que podem ter uma constância mais feliz, mais afetiva e significativa. Isso mesmo, é bem legal. Eu tava lembrando agora, né? A gente tava falando de como as coisas são diferentes, né? Na nossa época de criança, né? Uhum. Os pais, eles tinham poder sobre a gente. Sobre qualquer coisa que a gente fosse fazer. E aí, dia desses, tava eu e meu pai e o João, aquele negócio da água do João, que eu pedi a água dele. Tava com meu pai e minha tia, então estávamos em família. E aí o João falou que ele queria tomar água. Aí eu orientei, né? Você pega o seu copo aqui, vai lá no bebedouro, coloque sua água e tome. E aí ele veio tomar água do meu lado. Aí eu falei assim, filho, me dá um pouco da tua água, por favor. Ainda coloquei um por favor no meio, do lado do meu pai. Imagina, eu pedindo do meu filho, por favor, para eu tomar a água dele no copo dele que ele foi buscar, né? Porque na época do meu pai era muito fácil, ele simplesmente tirou o copo da minha mão e tomar água. E aí quando ele me viu fazendo isso, ele falou assim, e agora você pede autorização para tomar água? Aí eu falei, sim, pai, eu não tô pedindo autorização, eu tô perguntando, sabe por quê? Porque a água é dele, ele que pegou. E aí a minha madrinha tava do lado e falou assim, agora mudou, agora a gente respeita, né? Tem que respeitar. Aí eu falei, pai. Aí ele olhou, tipo assim, na cabeça dele, não faz sentido isso. Porque se eu sou a mãe e ele é meu filho, ele simplesmente tem que fazer tudo e qualquer coisa que eu mandar. Independente se eu estou furando o espaço dele, né? Tudo em casa foi tu que comprou, tudo em casa é teu, a água é tua, o copo é teu. Eu ia falar sobre isso, né? Sobre como a nossa geração consegue ajudar também os outros mais antigos a evoluírem também os pensamentos, né? E evoluírem como pessoas também. Sim. Porque lá em casa, eu percebo assim que a mamãe, ela fica irritada com alguns comportamentos do Benny. E eu vejo que ela tem aquela vontade, assim, de resolver da forma dela, sabe? Mas ela se controla, porque ela tá acompanhando essa evolução, então, automaticamente, ela também tá evoluindo. Então, ela já não bate no neto, como fazia com a gente, né? Porque ela foi criada dessa forma também, tipo, de repreender, dando uma palmada. E então, hoje eu vejo assim que ela se controla em relação ao bem, e com isso ela evolui. E é muito incrível, assim, ver essa evolução de afeto, de amor, de cuidado. Porque aí eu olho assim, eu falei assim, nossa, é aprendizado, né? Se não aprendeu lá com os antepassados dela, ela aprende com a gente hoje. E evolui. Exatamente. Eu acho muito, muito incrível isso. A sociedade, ela não tá preparada para lidar com crianças de maneira nenhuma. Foi como você falou no início, né? Se eu tô aqui e de alguma maneira eu derrubo essa xícara aqui no chão, 1, 2, 3, tem 5 adultos aqui ao meu redor. Se eu derrubo essa xícara no chão, alguém com certeza vai perguntar assim, tá tudo bem? Cuidado, não vai pisar. Agora, se é uma criança que derruba essa mesma xícara no chão, um dos 5 adultos vai lá e falar, presta atenção! A gente sempre tem essa reação com criança. Se a gente derruba água, se derruba alguma coisa, peraí que eu vou pegar um pano aqui. Se um adulto tá chorando, você chega lá e fala, poxa, tá tudo bem, o que aconteceu? Eu posso te ajudar? E com a criança não tem isso. Com a criança é sempre assim, tá chorando por quê? Vou já te dar um motivo pra chorar. Engole esse choro. Porque a gente ainda tem aquele pensamento assim, de que é a criança que tem que respeitar os mais velhos. Não é o mais velho que tem que respeitar a criança. Tem ainda esse pensamento, né? Com certeza. E aí você acaba não ensinando a sua criança a respeitar
outras crianças que também estão ali no por igual, junto com ela, né? E para eles é difícil, né? Para os avós entenderem muito bem, se não praticar, fica mais fácil praticando, né? É difícil entenderem porque, assim, eles, na época, eles resolviam da forma deles, tipo, já brigando, mandando limpar. E hoje, vendo que a gente respeita a decisão da criança, que a gente respeita a forma que ele tá triste, tá magoado, e a gente vai lá e ajuda, porque a gente quer ensinar eles serem assim também, né? Com outras pessoas. E a repetição, né? É melhor que eles consigam repetir esses bons modos, né? Do que uma agressão, ou então simplesmente ignorar. Outra coisa também é isso aí. A gente não pode. A criança tá num furacão de birra, de cansaço, estresse e tudo mais. E aí tem mães e tem pais que, tipo, viram alguma coisa e tiraram alguma conclusão e falam assim, não, é porque ele está tendo uma crise de birra, eu vou ficar aqui esperando passar. Cara, tua criança tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ela não consegue se regular sozinha. Aí também tu não pode nem pega o menino aqui, carrega, bota debaixo do braço e vamos embora daqui agora. Tu não tá ensinando teu filho a se regular. Tu fica olhando o teu filho lá, ficar se debatendo no chão sozinho no supermercado. Tu não tá ensinando a se regular. Tu chegar, segurar teu filho e querer dar um sermão. Tu não tá ensinando nada pro teu filho. Então é muito difícil. É uma linha muito tênue. Essa questão da educação positiva, de você entender, de você compreender, com o você ou repetir o que fizeram contigo, dar um tapa na cabeça da criança para a criança parar de chorar, ou você simplesmente largar de mão a criança. Porque ele vai chorar mais, né? Que ele vai chorar mais, né? E bate e ainda fala mais. Assim, engole o choro. Caraca, nossa, isso é horrível. Eu escutava muito isso. Isso causa danos físicos, porque assim, uma vez que você tá magoado e engole o choro, você tá enfiando aquela mágoa aqui no teu coração e aquilo dá um dano físico. Tipo, você começa a evoluir uma arritmia dali, uma ansiedade dali. E mais do que isso, né? Eu acho que ensina a pessoa, na fase adulta, a não desafiar uma autoridade, uma coisa. E aí Ou desafiar demais. Ou desafiar demais, porque tem os extremos, né? Eu acho que toda educação tem os extremos. Ou a pessoa se rebela completamente, ou ela aceita aquela realidade. Mas comigo aconteceu muito de engolir choro e tudo mais. Não desafiar. Então, às vezes, uma ordem de uma autoridade, de um chefe, de alguém, mas é assim mesmo. E todo mundo fala, é assim mesmo. Então, a gente tem que aceitar coisas que a gente sabe que não gosta, que a gente sabe que vai contra nossos princípios e tal. E a gente vai aprendendo isso. A gente aprende de pequenininho. Aprende a aceitar coisas que a gente não gosta, que a gente, sem colocar nosso ponto, sem sequer tentar, né, argumentar. Então, eu acho que isso causa muita coisa internamente, assim, de ou segue uma multidão e só aprende só a baixar a cabeça, o que a gente sabe o quanto é perigoso hoje em dia. Hoje em dia a gente sabe, porque isso leva para um extremismo. Facilmente. Uma pessoa que aprende a baixar a cabeça e aceitar tudo que lhe é dito, pode levar... É uma pessoa muito facilmente manipulável. Que eu fui. E a mesma coisa, essa pessoa também pode... assim, não conseguir se expressar. Trazer retraída, né? Exatamente, trazer todas essas coisas dentro dela e não saber nem pra onde tirar isso. Isso, como tu falou, gera doenças ali dentro. São coisas que a gente vai guardando e que a gente não sabe expressar, não sabe tirar do nosso corpo. É uma energia que quer sair do nosso corpo, bem literalmente mesmo. Uma energia que quer sair do nosso corpo e a gente não deixa o braço bater, a gente não deixa não extrai isso. Tem então, criança extrai, que de tanto que ela foi reprimida, ela adquiriu depressão desde a infância. Então, muitas vezes, ela vai descobrir já na vida adulta, e assim, ela já tá totalmente sequelada, assim, cheia de traumas, mas porque ela teve uma depressão na infância que não foi cuidada, que não foi notada, que não foi olhada, por conta... dessa fase de ser reprimida, de não poder abrir a boca para falar. Eu lembro assim que muitas vezes na minha família a gente queria
falar alguma coisa que tinha acontecido e a gente não tinha oportunidade, porque... É da fase do olhar, o pai só olhava, né? Eu não fui criada com pai, né? Com pai, com mãe. A minha referência de pai era incrível, assim, que era o meu avô. É maravilhoso. E, nossa, assim... Mas, assim, a minha mãe, por ela não ter recebido muito afeto, muito amor na infância, né, da minha avó, a criação foi muito dura, assim, muito rígida. Ela passava isso. E eu via que ela até tentava, sabe? Em alguns momentos ser diferente, mas, assim... já tava ali, então não tinha como mudar. É difícil, porque para você mudar, para você ressignificar, mesmo que você saiba que tá errado, para você ressignificar, você tem que ter um processo consciente de parar, pensar, refletir, buscar, testar. Então, é uma coisa que os nossos pais não tiveram muito esse tempo, porque a vida ali, para eles conseguirem manter ali os filhos e tal, não sei o quê, era tudo muito corrido. Eles não tinham como... E o acesso à informação não era tão fácil. Sim. Então, tudo que eles quisessem mudar, ressignificar, testar, pesquisar, era muito mais difícil. Sim. Então, eu entendo completamente o que aconteceu para minha mãe ter sido a mãe que foi. Ela me teve com 21 anos, teve um filho logo em seguida com 23. Ela teve a minha avó como mãe, né? Então, ela, mesmo não querendo repassar algumas coisas, ela repassou. E hoje, ela é uma pessoa completamente diferente quando ela vê meu filho. Então, em vários momentos eu perco a paciência e ela me traz assim. Então, ela fala, minha filha, mas olha só que lindo. Olha só como a infância é linda. Olha só que ele só tá prestando atenção nisso e nisso, naquilo. Eu sei que ele não tá fazendo as coisas no seu tempo, mas olha o porquê que ele não tá fazendo as coisas no teu tempo. Então, hoje ela tem a oportunidade de ver a maternidade de fora. De não estar ali naquele turbilhão de coisas que a maternidade pede da gente. Então, eu acho muito lindo, assim, quanto que a minha mãe mudou depois que foi avó, sabe? Sim. É a impressão que eu tenho também. Quando eu vejo, assim, que ela tá fazendo coisas diferentes, que aí eu me vejo assim, eu falo nossa, assim, né, eu não tenho mágoas, principalmente da minha mãe, mas como teria sido diferente pra mim, né, como eu teria tido uma boa relação com as pessoas, porque isso influencia na nossa vida, assim, de uma forma surreal. Numa relação de amizade, numa relação amorosa. A minha mãe, ela tanto não recebeu afeto, esse respeito na maternidade, né, que se a gente não quebrar o ciclo, isso vai se passando, porque ela não sabe receber amor. Sabe? Ela não sabe receber amor. Ela já teve relacionamentos assim maravilhosos que queriam cuidar dela, queriam amar, e ela não sabe receber aquilo. E eu tento ser o máximo amorosa com ela para praticar, como eu falei que tudo é a prática, né? E assim, se eu não for nessa contramão, eu repito esse ciclo, porque às vezes eu também não sei receber, sabe? Eu sei muito dar, mas às vezes eu também não sei receber. E o saber muito dar é porque lá atrás, como eu não recebi, e então eu dou querendo receber. Sim. Né? Aquele carinho, aquele afeto. Esperando sempre a reciprocidade do mesmo nível, eu dou um carinho, eu quero receber um carinho. Eu dou um amor, eu quero receber amor. Então, assim, isso influencia muito na nossa vida. Eu tenho uma amiga que ela... Olha, um trauma quando ela era criança. Ela tinha 5, 6 anos de idade. E ela ia visitar o pai nem ligava para ela, porque ela era a única criança que ainda não sabia ler dali do convívio deles, ela não sabia ler, ela tinha dificuldade. Então aquilo travou de uma tal forma que ela demorou muito para aprender a ler, porque ela forçava aprender a ler para conquistar o pai. Então assim, e ela não conseguia aprender. E ela cresceu de uma forma tão traumatizada que ela foi diagnosticada com depressão, por isso que eu falei desse caso, com 38 anos de idade.
E ainda mais com uma síndrome por conta dessa depressão que ela teve quando ela era criança, por causa daquele trauma. Sim. Então, assim, influenciou radicalmente na vida dela. Então, por que a gente tem que ter esses cuidados hoje? Porque a gente não quer que o nosso filho passe por aquilo de ruim que a gente passou, e a gente quer que ele seja feliz, quer que ele tenha boas relações, quer que ele seja próspero, mas isso depende muito da base, né, da criação que a gente vai passar para eles. Eu acho que é importante, eu vou até olhar para a pauta, peço perdão aqui, mas é importante a gente reconhecer aonde que esses gatilhos se iniciam. Cada um tem os seus próprios gatilhos, e eu acho que faz parte do processo de educação a gente tá fazendo esse parar e refletir. Então, a gente vai trazer aqui alguns gatilhos comuns. Então, gritos, impaciência, necessidade de controle, medo do choro. Tudo isso são os gatilhos que trazem nossas reações automáticas e que a gente tem que identificar em cada um de nós. Será que eu tenho medo do meu filho chorar e por isso que eu tô autorizando que ele faça tudo? Será que eu tenho medo dele começar a gritar aqui e eu ficar com vergonha dos vizinhos, vergonha num restaurante, Acho vergonha que a gente fica mais com medo do julgamento. Sim, é da pessoa olhar pra gente e falar bem assim, que mãe é essa que não consegue resolver? Mas eu acho que isso pega pra algumas mães e não pega pra outras. Então eu acho que é realmente olhar pra dentro e ver o que pega em você, o que tá te causando esses seus comportamentos que você não gosta, que você acha que não estão corroborando com uma boa educação pro seu filho. Antes da gente querer pegar uma dica pra tentar mudar, a gente tem que tentar entender da onde que tá vindo isso e tentar entender da onde que tá vindo isso no seu filho, os gatilhos deles também, pra gente poder ver se essa dica vai funcionar. Porque muitas vezes o que eu sinto hoje é isso, excesso de informação, excesso de dicas, excesso de opiniões das pessoas antigas que têm um jeito de fazer. Opiniões da internet que falam que não pode mais, é proibido. Manual da mãe perfeita. Opiniões na escola, opiniões disso, daquilo, opiniões das suas amigas, opiniões na rua. Todo mundo tá dando opinião. Então, a gente tem excesso de informações, não sabe como contornar isso. Não sabe processar essas informações. Às vezes a gente não sabe de onde vem ou o choro, a impaciência da criança, ou o nosso choro, a nossa impaciência. E aí, se não parar realmente, refletir e tentar mudar isso aos poucos, tudo é aos poucos na educação, tudo é processo. Então, se a gente não estiver tentando as coisas certas, se só estiver tentando dica da internet que não sabe para onde vai estar dando, não vai fluir a sua educação. Eu acho que é mais sobre isso, sobre realmente refletir, pensar para onde a gente quer ir, pensar o que incomoda a gente, pensar o que incomoda o meu filho. E é por isso que cada casa é diferente, cada família é diferente. A gente tá realmente... são pessoas muito diferentes, não dá pra gente tentar imitar. E esse medo de não ser a mãe perfeita trava o teu comportamento. Então você sabe o que não pode fazer, se controla, não faz, mas também não faz nada. Como você tava falando lá, e aí a criança fica lá jogada e a criança tem que aprender a lidar com o sentimento dela, porque você não sabe como orientar isso. Então eu acho que é muito sobre isso, sobre perceber dentro de você o que dói na maternidade com aquela criança e perceber dentro daquela criança, porque a criança também não vai fazer esse processo sozinha, perceber dentro daquela criança aonde que o gatilho do grito vem, aonde que o gatilho do choro, aonde que o gatilho... E aí, juntar isso, une dentro do possível. A gente sabe que é muito difícil, muito. Mas é muito importante também que essa reflexão seja feita. E a gente tem vários anos aí. A minha mãe veio melhorar agora como avó. Nem que você melhore como avó, mas assim... Sempre faça o processo, né? Sempre. A minha mãe precisou do tempo. Ela não tinha o tempo. Ela não tinha o tempo nem para maternar, porque era realmente muito corrido. Às vezes ela voltava de madrugada para casa, já tinha que dormir 2 horinhas, acordar os meninos e dar banho, não sei o quê, já tem que levar para a escola para ir trabalhar de novo. Então, o tempo que ela não tinha antes, ela tem agora como avó e ela consegue ver isso de fora. Eu acho que é isso. A gente tem que realmente parar e refletir o que é importante pra gente pra poder isso dar certo. Como você falou, tudo é um processo, né?
todo tipo de aprendizado, seja da criança, seja do adulto, ele é um processo longo, tá? Você não vai conseguir mudar da noite pro dia. Seu filho não vai conseguir aprender nada da noite pro dia. Sua mãe e seu pai, né, os avós da criança, não vão conseguir também aprender da noite pro dia. Pros meus pais, assim, minha mãe, ela prefere não opinar, né? A minha mãe, ela não mora aqui, então ela tá aqui desde que o José nasceu. O José vai fazer 8 meses amanhã. Então, assim, ela prefere, ela não intervém, ela não interfere, ela só fica ali, tipo, de fora. E aí, em algum momento, se ela achar que cabe ela falar alguma coisa, ela fala. Mas ela não. E vai ser muito difícil mudar isso, tanto da minha mãe quanto do meu pai, para essa criação mais apegada, mais carinhosa. Porque, assim, eles já passaram dos 70. Então, assim, eles vêm há 70 anos já vivendo desse jeito, né? Já é diferente dos pais do meu marido, né? Que eles são mais novos, são mais jovens, né? E eles vêm notando como é que a gente cria o João, como é que a gente cria o José. E eles vão ali tentando se adaptar, tentando fazer de uma maneira que não seja, né, do que eles aprenderam. O Bruno, ele nunca apanhou. Então, assim, a mãe e o pai do Bruno, eles já tinham mais essa questão do que o bater não leva a nada. O Bruno também foi criado com a avó. O Bruno, ele é menino criado com vó. Mas ele é aquele menino criado com vó que ele nunca apanhou. Então, o pai dele até fala assim, que a única vez que o Bruno apanhou na vida, ele pegou um pente, aí ele fez bem assim no Bruno. Pec, na perninha do Bruno. Esta foi a vez que o Bruno apanhou. Essa é a história A história traumática da vida do Bruno, de uma surra, foi o pai dele que pegou um pente e fez tac, brincando, inclusive, né? E eu já venho de um extremo. Eu já venho do apanhar, e do apanhar engole o choro. Do apanhar assim, que você tá ali com seu irmão, se você ri que ele apanhou, você apanha também. Você apanha também. Por via das dúvidas, apanha logo todo mundo. Acabou de tomar banho, aí saiu ali na porta, aí sujou a perna, você entra e apanha. Apanha porque tava todo mundo pronto pra sair e você se sujou, então você vai apanhar, aí eu vou te dar um banho, vou te arrumar e a gente vai sair de novo. E hoje em dia o que mais acontece, a gente querendo sair de casa, o menino vai, derruba o negócio, para tudo, vai lá. Sim, respira e vai, né? Respira e vai, É isso. Eu acho que o que mais, não sei se me marcou, né? Eu apanhava, né? E aí, como você falou assim, ou você aprende a só abaixar a cabeça, ou vai pro extremo, né? Eu lembro de uma vez, eu acho que eu tava de castigo, eu era a rainha do castigo. Eu acho que eu estava de castigo, a mamãe não ia deixar eu brincar na rua. E aí, o meu ato de rebeldia, eu tinha ganho um patins, e a sala, o chão o piso, a cerâmica da sala, eram umas flores em alto relevo. Aí a criança não tem o mínimo de juízo. Qual foi minha rebeldia? Andar de patins dentro de casa. Então, pra mim foi o máximo, porque eu não podia brincar na rua, então tudo bem, se eu não posso brincar na rua, eu posso brincar dentro de casa. Brinquei de patins dentro de casa, o chão da sala ficou todo marcado. Meu Deus do céu, que horrível. E aí, depois a minha mãe chegou, viu o chão todo marcado. Então, primeiro eu fiquei de castigo e depois eu apanhei. Eu acho que vem muito também de tu não ser a mais velha. O mais velho, ele tem as expectativas, eu era mais velha. O meu irmão já foi o rebelde. Então, às vezes, a mãe falava, tu tá fazendo isso, eu vou te bater. Bate. Aí ela olhava assim pra ele, mano, e subiu uma raiva, que aí que dava vontade de bater. Mas a minha irmã mais velha... Aí, vou te botar de castigo. Bota. Tipo assim, por quê, né, que a mãe batia? Era só porque ela queria o chão brilhando. E hoje eu penso assim, olha, me julguem, tá, se eu estiver errado, mas, cara, é só um piso. Tipo, daqui a alguns anos eu posso mandar reformar, posso mandar trocar, posso mandar pintar. Exatamente. E assim, eu não vou deixar o meu filho ter aquela felicidade ali em segurança, ali dentro de casa, só porque o piso vai ficar arriscado. Mas eu acho que eu já estava de isso castigo. na minha cabeça. Eu já estava de castigo, eu não podia brincar.
Então, Entendi. Tu eu desobedeceu, contornei o desobedeceu. negócio ali, porque Entendi. assim, eu sabia que Achei eu não ia brincar era na só porque rua. você tava brincando Mas de patins dentro de casa. mas Porque independente. eu contornei o meu castigo. Eu peguei na palavra. Eu não posso brincar na rua, então eu vou brincar dentro de casa. Só que assim, eu tinha a garagem inteira pra brincar. Só que eu fui brincar dentro de casa, dentro da sala dela. Ai, O que eu acho? Eu acho que vem muito também de uma sociedade que cobrava muito das mulheres de serem mães perfeitas. Numa época que as mães começaram a trabalhar, então ficou realmente uma sobrecarga enorme, que hoje a gente pensa muito sobre isso. Mas a sociedade cobrava muito que a casa fosse impecável, sim. Uhum. E era assim vista como uma mãe desleixada. E era assim uma mulher que Sim. ficava a par da sociedade, entendeu? Era sempre o exemplo. Então, imagina, assim, a cobrança da sociedade mudou muito. E a divisão de papéis mudou muito. Mas não era assim Não era só antigamente. julgada, era punida, né? Eu acho muito difícil, assim, falar das mães antigamente, porque eram meninas muito jovens, que ficavam com uma responsabilidade muito grande. E ninguém olhava pra ela, né? Como mulher, como mãe. Só olhava como... tem que botar os filhos no mundo, tem que cuidar, tem que ser boa dona de casa, tem que ser... Exatamente. E a cobrança, por ser muito grande em cima dessa pessoa, ela querendo ou não, é uma pessoa jovem, é uma pessoa que ainda tá tentando se encaixar dentro de uma sociedade. Porque antigamente tinha A gente adolescente, a gente fazia coisas também pra se encaixar que hoje em dia a gente nem pensaria duas vezes em ser a gente mesma. Então, a sociedade inteira tratava crianças como pessoas que tinham que obedecer. A sociedade inteira tratava as mulheres como pessoas que tinham que manter a casa organizada, a comida feita, não sei o quê. Então, já era uma sobrecarga muito grande. O que ela podia fazer pra resolver isso era bater no filho, botar de castigo e vai pro teu quarto, porque é como eu vou conseguir lidar com todas essas cobranças que estão tendo em cima de mim. Então, eu acho que hoje a gente não tem isso. É ótimo que tu possa pensar nisso de... dane-se o chão, é só um chão. Mas eu entendo também de onde vinha não poder pensar dessa forma antigamente. Esse pensamento assim da Jo, eu tenho também. Tipo assim, por isso que quando a gente tava até começando alguma vez, eu falei assim, profissão, eu não sou dona de casa, eu sou a dona da casa. Porque eu vivo na minha casa, eu não vivo para a minha casa. Então, se tem um dia que eu não vou passar um aspirador de pó, tô nem aí. Se tem um dia que a louça vai dormir suja, minha filha, é problema dela, porque eu não vou dormir lá na pia, eu vou dormir lá na minha cama. Exatamente. Né? E tinha muito isso. Eu lembro que a minha mãe não deixava ficar louça suja na pia. Meu pai, até hoje, ele lava a louça e ele enxuga e guarda. Então, quando eu tô na casa do meu pai, que eu pego a louça que eu vou lavar alguma coisa, eu já sei que eu tenho que fazer o serviço completo. Lava a louça, enxuga, guarda, lava a pia também e lava a bancada toda. Cara, e na minha casa eu falo, não, a minha louça ela é independente, ela sabe se secar sozinha, ela fica lá e pronto. Exatamente. Aí a gente pensa assim, né? Eu tento copiar, assim. Deu certo, né? Eles estão aí. Então, vou tentar praticar dessa forma pra ver se eu sigo essa linha. Eu não sigo. Porque, tipo assim, a gente querer mudar tudo agora, será que vai dar certo? Então, bora tentar copiar algumas coisas que não foram traumáticas. Não, a minha louça ela se seca sozinha, ela é independente, eu não vou ficar passando... Eu acho que o que acontece é isso que tu tá falando. Tu falou numa brincadeira, mas é isso, é o equilíbrio entre o que a gente vai mudar, porque a gente sabe, porque doeu aqui dentro, então o que a gente vai mover mundos e fundos pra gente conseguir fazer diferente, e o que querendo ou não, a gente vai ter que repetir algumas coisas, é mais confortável, porque a partir do momento que eu tenho que mudar, eu tenho que ter essa segurança, eu tenho que desbravar caminhos novos que nunca foram abertos aqui na minha mente e na minha família. A introdução alimentar BLW foi uma novidade dentro da minha família. Então, foi uma coisa que eu tive que desbravar isso sozinha, porque todo mundo tinha medo da criança engasgar. E aí, eu, sem confiança nenhuma, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito, tive que ir lá e bancar isso. Então, realmente... Sustentar ali a palavra. Sustentar e estar lá do lado dele em todas as refeições, já que ninguém ia ficar, já que todo mundo ia querer amassar para ele não engasgar. Então, eu acho que o mudar é muito difícil. Então, a gente precisa escolher também. Querendo ou não, a gente não vai conseguir ser a mãe perfeita de mudar tudo dentro de nós e todos os passos que... Mesmo que a gente saiba que alguma coisa que foi feita com a gente não foi tão legal, às vezes a gente
precisa repetir isso pra estar conseguindo mudar aquela outra coisa. Lá na frente eu vejo. Então, é aquela coisa de balancear mesmo. É um equilíbrio. A educação é um equilíbrio. A gente não vai conseguir ser perfeito em uma geração. Alguns trabalhos, o nosso filho que vai ter que ressignificar. Algumas coisas a gente deixa pra eles, é muita coisa só pra mim, eu já tô cortando bater, entendeu? Já tô cortando. Exatamente, é escolher mesmo, mas fazer com consciência e com firmeza, né? Realmente bancar aquilo que a gente tá escolhendo mudar, mesmo que as opiniões sejam contrárias. E aí, as outras coisas, poxa, se meu marido quiser mudar porque aquilo doeu muito nele, aí ele que banque, porque eu tô bancando isso daqui. Senão fica muito pesado. Não precisa ter a paranoia. Exatamente. Segue aqui, olha. Por exemplo, o Bruno nunca apanhou e eu apanhei. Eu já não quero bater. Com certeza o Bruno não vai ser o pai que vai defender o bater. Então, nisso a gente conseguiu conciliar. Equilibrar. Aí a gente, sei lá, não foi o nosso caso, mas poderíamos ter divergência na questão da introdução alimentar. Eu quero dar comida em pedaço. Não, mas ele acha melhor dar comida de papinha. E aí eu vou pensar assim, olha, então você fica com essa parte da introdução alimentar pra você, eu te assisto, e aí eu vou procurar outra coisa, sabe? Exatamente. Não tem que ter aquele negócio de fazer e tem que ser só do meu jeito, porque assim, como você falou, antigamente as mulheres elas tinham uma carga muito grande, casa, comida, roupa, marido, filho, escola, trabalho e tudo mais, e a gente hoje está tentando delegar essas coisas, separar as tarefas. Então assim, se tem alguma coisa que o meu marido não concorda comigo de jeito nenhum, vá lá, siga lá, faça lá o que você acha que eu vou continuar seguindo aqui. Eu vou fazer uma outra coisa por um outro caminho. E aí vocês conseguem até mesmo trazer o pai para dentro do papel de pai na criação de uma criança. Sim. Né? Os traumas que ele teve ou que ele não teve, que ele vai tirar. Os traumas que eu tive ou que eu não tive, que a gente vai tirar, que a gente vai colocar uma coisa nova na nossa família. E aí, sabe, sem paranoia, sem desespero, mas com consciência, né? Pensem certinho no que vocês vão fazer e vai dar certo. E sabe o que é muito interessante? A gente conversar com as nossas crianças sobre as emoções e nomeá-las, né? Quando o Benício, ele tá muito irritado, aí eu sento com ele e pergunto assim: o que você está sentindo, filho? Ele, muita raiva, muita raiva. E por que você está sentindo raiva? Porque às vezes eu fico entediado. Ele fala assim, né, que ele tá muito entediado, por isso que ele tá com raiva. E o que você gostaria de fazer para você não ficar mais entediado? Para você não ficar mais com raiva? O que você quer fazer para colocar essa raiva para fora? Aí ele fala: eu quero gritar, pular. Fala, então, ele extravasa, né? Aí fala: então pula, filho. Você quer que eu pule também? Vamos pular. Aí a gente começa a pular pra ele colocar pra fora. Então vai amenizando aquele tédio que ele tava, aquela raiva, e ele vai começando a ele fica rindo. Aí pronto, aí a raiva passou e o que foi colocado no lugar foi a alegria, né? Então a gente conversa e pratica dessa forma, assim, tentando substituir aquele sentimento, né? E quando ele quer morder, quando ele quer bater, aí eu falo: filho, você não precisa bater, morder. Toda vez que você sentir isso, você pode me chamar, a gente conversa, a gente pode fazer alguma coisa junto, a gente pode brincar, ou então você pode tentar se distrair com outra coisa, porque aí a raiva vai embora, tá bom? Aí ele: tá bom. O João, ele tem, assim, uma dificuldade de nomear as emoções. Ele tem os livrinhos lá em casa, né? O que fazer quando eu tô com ciúme, o que fazer quando eu sinto raiva e tal. Só que ele é muito fechado, assim, na dele. Ele não é, né? Vocês conhecem bem, o João não é de estar muito, não é muito falante e tal. Então, essa questão dos sentimentos para ele, a gente vem trabalhando. E aí a maneira que eu consegui fazer ele falar um pouco mais é quando eu pergunto dele: filho, qual é o divertidamente que tá na sua cabeça? Qual é o divertidamente que tá falando com você agora? Aí às vezes ele fala: é a tristeza, é a raiva, é não sei o quê. E aí eu vou conversando, eu vou, né, tentando conduzir dependendo do que aconteceu, pra gente deixar a alegria
chegar de novo no centro de comando, que a alegria tem que programar, a alegria que conversa com ele e tal. Então, ele tá aprendendo a nomear as emoções através do desenho, né, da ludicidade, do divertidamente, e do reforço do livro, né? Toda noite a gente lê alguns livrinhos, e aí, às vezes ele mesmo traz o livro das emoções, que ele tem os livrinhos separados, e aí às vezes, tipo, se ele me trouxer o livro do ciúme, aí eu pergunto dele se teve alguma coisa durante o dia que causou ciúme nele. Aí, hoje em dia, eu acho que ele tem mais assim essa questão com o José, porque o José fica muito no meu colo, né? E aí ele traz o livro, ele quer ficar sentado. Às vezes eu tô com o José aqui no braço e eu tenho que ler o livro, folhear com a outra mão, e ele senta aqui do outro lado também. E a gente vai tentando conduzir desse jeito. Eu acho que é essa coleção que tem também, dentro do livro, fala aonde que a gente sente as emoções, é essa? Não. Ah, tem alguma coleção que eu li de emoções também com o Henrique, e que fala, é porque a raiva me dá vontade de gritar. Aí não sei o que, então... eu tenho esse também. Ele fala de todas as emoções no mesmo livro, né? Não lembro. Não, são livros individuais, né? Tem a raiva, tem a tristeza, tem a alegria. O Benny tem essa coleção. Ele tem um que é todas as emoções no livro só. Eu acho que esse aí também. E ele tem um que são as emoções em livros separados. Ele lê mais desse do livro separado. Aí eu acho legal, assim, porque a criança consegue identificar o que a raiva faz no nosso corpo, o que a tristeza faz, o que... eu acho, com o Henrique, a gente faz muito assim. Eu pergunto também, nem sempre ele sabe nomear a emoção que ele tá sentindo. Então, o que eu faço muito eu me uso como exemplo. Então, quando eu estou sentindo raiva, eu falo com ele, eu sento e eu mostro a minha estratégia para filho, agora a mamãe está com muita raiva, eu preciso de um pouquinho de silêncio. Eu estou fazendo um chá para eu me acalmar. Eu estou fazendo um não sei o quê. Então, eu vou narrando o que eu estou fazendo para melhorar aquele sentimento. A mesma coisa quando eu tô com muita tristeza. Filho, eu preciso escrever. No meu caso, eu gosto de escrever quando eu tô triste. Eu preciso escrever um pouco. A mamãe vai chorar um pouquinho, mas você não precisa se preocupar. Não tem a ver com você e tal, não sei o quê. Eu nomeio muito os meus sentimentos para que ele possa ver. Eu vi uma dica e funcionou muito com ele, de perguntar o que ele tá sentindo e aí falar, olha, eu acho que você tá com raiva. E aí, dentro disso, eu falei, mas aonde que tá a sua raiva? Deixa eu ver. Tá aqui no seu braço? Você tá querendo bater? Então vamos tirar a raiva desse braço. Tira, manda ela embora. Aí ele fazia assim. Aí, tira, manda embora do outro braço. E eu acho que tá um pouquinho de raiva nesse pé também. Tira. Aí ele ficava... Daqui a pouco ele tava todo alegre, pulando, que nem a Jo falou. Então, eu acho que tem... mostrar mesmo essas estratégias é muito legal, né? Sim. O Henrique tem muito... Quando veio o sono, né? Novidade. E aí, essa etapa do sono, eu sempre falo pra ele, filho, o sono intensifica as emoções. Quando você tá com sono, a sua alegria vira um riso, assim, incontrolável e sem muito motivo. Quando você tá com sono, a sua raiva fica muito forte. Quando você tá com sono, a sua tristeza é muito intensa e você chora muito. Então... vamos tentar não chegar nessa fase do sono que vai intensificar tanto. Falo também do monstrinho da impaciência, que o sono traz junto com ele, o monstrinho da impaciência lá pra junto das emoções. E aí nada tá bom, nada tá certo, nada tá do jeito dele. E aí a gente conversa bastante. O ruim, assim, um pouco, é que ele aprendeu a terceirizar a culpa. Então não é ele, é o monstro da impaciência que tá fazendo isso. Não é ele, é a raiva dele que tá... Comigo deu muito certo o negócio da luzinha verde no olho. O negócio lá em casa a gente... assim, eu tomo um hormônio, né? Aí... ele fala, o que é isso, Manjô? Que ele é muito questionador, né? O que é isso? Aí eu falo, é um remedinho, filho, pra mamãe não ficar chata. Porque ele melhora os hormônios, né? Aí, tá. Aí a gente, quando começa a discutir alguma coisa lá em casa, aí ele... eu vou pegar o remédio pra você parar de ficar chata. Aí então ele já associou assim, que quando eu tô chata eu preciso tomar aquele remédio. Aí ele corre e pega o negocinho do remédio pra me dar. Ele, toma, Manjô, pra você não ficar mais chata. Então, cara, é muito engraçado. Aí outro dia ele falou pra Bárbara, você tá chata, mãe Bárbara, eu vou já pegar o remédio pra você parar de ficar chata.
E aí, dentro disso também, que é muito importante nomear, as crianças saberem nomear as emoções, também é muito importante celebrar as pequenas vitórias do dia a dia, né? O que vocês fazem pra celebrar, assim, as pequenas coisinhas para que eles sempre se sintam muito bem, muito competentes, né? O João, ele tá na fase, né, do tirar e colocar a roupa sozinho. Ele tá já no final já de usar a fralda para dormir, ele já não tá mais quase usando. Quer dizer, eu continuo colocando, mas a fralda amanhece seca. Por via das dúvidas, eu continuo colocando, né, ele de fralda. Então, quando ele acorda, que a gente já tá tomando café, aí ele acorda, né, na alegria dele. Então, ele já tira a roupinha dele e ele vai na gaveta dele, escolhe a roupa que ele vai querer usar. E aí, ele já desce com a roupa que ele escolheu. Então, ele desce super feliz, porque ele conseguiu tirar o pijama, conseguiu colocar cueca, short, blusa e escovou o dente também. Então, ele já desce assim, se sentindo o máximo. Menino grande. Ele é um menino grande, então ele já desce todo feliz. Mamãe, olha a roupa que eu escolhi pra hoje. Aí eu já faço, que roupa legal e tal. Às vezes eu tenho que tomar banho, aí eu já peço também pra ele escolher uma roupa pra mim, pra gente ficar combinando em casa, alguma coisa assim, e ele acha simplesmente o máximo, né? Que ele trocou de roupa sozinho. E teve uma outra coisa que ele fez também, até hoje eu deixo a banheira, né? Que o José ainda usa também, e até hoje eu deixo a banheira no banheiro. Às vezes ele vai tomar banho, aí termina de tomar banho, ele fala, mãe, eu posso brincar na banheira? Eu, pode. Aí eu encho a banheira, ele fica brincando. Aí eu vou fazer alguma coisa ali por perto e tal. E ele sai do banho sozinho e se enxuga. Aí eu fico só olhando, né? Não tô vendo nada. Aí eu fico lá no meu quarto, aí ele se enxuga e vai na gaveta dele e pega a cueca e pega a roupa e se veste sozinho. Vem com o cabelo pingando de água e olha pra mim e fala, eu já estou pronto, mamãe! O meu cérebro não deixa o Benício fazer isso sozinho, não. Porque pra mim ele não vai ter tomado banho direito. Não, mas eu que dou o banho. É que depois então, que ele toma banho, ele pede pra ficar brincando, entendeu? Aí já tá tomado banho, aí enche a banheira e eu faço isso também. Primeiro eu dou banho, aí deixo ele lá à vontade brincando. Aí quando eu vejo, menino, o banheiro tá alagado, porque ele sai da banheira e vai se enxugando, vai... Meu Deus do céu, a gente costuma dançar, né? Pra comemorar qualquer vitória do bem, assim. E ele mesmo já toma iniciativa e começa a dançar. Quando, por exemplo, ele chorava. Toda vez que a gente ia sair, ele chorava, fazia um escândalo, era sempre difícil sair. Aí eu comecei a conversar com ele à noite, toda vez que eu vou sair de manhã cedo, né? Aí quando é de manhã, eu dou um beijo nele e falo, tô indo, filho, ele tá dormindo, né? Às vezes ele levanta, às vezes não. Mas assim, foi exercício, né? E tem umas 2 semanas que começou a dar certo. Aí eu falo, você não vai chorar, né? E eu converso isso com ele à noite, ele dormindo, e de manhã. Falo, você não vai chorar, você vai brincar, você vai se alimentar, vai tomar banho, depois a mamãe volta pra cá com você, tá bom? Aí ele, tá bom, à noite, né? Aí quando é de manhã, eu reforço, dou um beijo nele e saio. Quando ele tá acordado, aí ele pede a benção, né? Que a gente ensina também, pedir a benção. Aí eu saio assim, tá dando certo, ele não tá chorando. Aí quando eu volto, aí ele corre pra frente e fala, mãe, eu não chorei. Aí ele começa a dançar, tipo, aí a gente começa a dançar. Bonitinho. Não chorou. Aí a gente dança, então assim, é bem legal porque ele já associa, né? Quando a mãe Jo chegar, a gente vai dançar e eu vou falar que eu não chorei. Então, parou o choro, graças a Deus. Mas a pergunta não chorou mesmo? Não chorou. Tem vezes que realmente ele não chora. Assim, de 2 semanas pra cá ele não tem chorado, né? Ai, que tá legal. dando super certo. E a gente comemora dançando. É uma alegria só. A maternidade consciente não é sobre ser perfeita, mas sobre estar disposta a crescer junto com o filho. E você, já se pegou com medo de traumatizar o seu filho? O que você tem feito para encontrar esse equilíbrio entre consciência e leveza? Conta pra gente aqui nos comentários. E não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e seguir todas as nossas redes sociais. Quem somos nós para julgar? Pode e Diário da Capital. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo episódio, toda quarta-feira, nesse mesmo horário. É isso. Não daremos crédito extra dessa vez. Não, ele nem tá mais botando.
Tá brabo, tá brabo. Porque a gente só tem 10 segundinhos. Né? Então não dá tempo. É porque agora a gente tá mais A gente esperto. tá muito profissional, tá errando pouco. Ah, imagina, errando pouco.